paz, irmãos, bom dia. Hoje, sábado, 30 de janeiro, é um mês que está já chegando a seu final. Mais um sábado, e aqui estamos na nossa reflexão matinal. É muito bom acordar lendo a Bíblia, meditando nas coisas de Deus, no mundo espiritual e no nosso mundo também material. No nosso dia a dia, Deus está presente. Eu estava pensando em Jonas nesta manhã, exatamente Jonas, o profeta fujão. A história de Jonas ela é muito real para os dias de hoje, né? Se identifica muito com o homem de hoje. E de alguma forma, às vezes nós fugimos daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Começamos a fugir e esquecemos das consequências dessa fuga. E a fuga de Jonas teve suas consequências. E é essa reflexão que eu gostaria de trazer nesta manhã. Quem foge de Deus vai ter as consequências, haverá consequências. É impossível não ter. Deus tem um plano em nossas vidas. E a gente pode pensar, alguém pode se esconder de Deus? Eu vou ler o capítulo número 1 e o versículo de número 3. Jonas 1:3. Assim está escrito. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Diante da face do Senhor, Jonas fugiu. A fuga do profeta. O profeta fugiu. E será que tem as consequências? Quem foge da presença do Senhor? Eu fiquei pensando também, quando eu analisei esse texto, pensando, será que alguém consegue se afastar de Deus? Eu estava vendo o Salmo de número 139, e Salmo 139 que fala da onipresença de Deus, ou seja, Deus está presente aqui comigo, aí onde você está. E no Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí, em forma poética, o salmista diz: se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. E se eu tomar as asas da alvorada, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certas trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Como é forte esse poema, falando que é impossível nós, o homem, esquecer de Deus. E eu quero falar em breve palavras para você nesta manhã de sábado, tão bonita, calma. A gente não sabe, às vezes, a dimensão do que está acontecendo no mundo inteiro. Se está tudo bem conosco, está calmo, glória a Deus por isso. Porque muitas famílias acordaram com lágrimas, com dores, com sofrimento, com divisão, com separação, com luto, com enfermidade, com ausência da dor. E eu quero ler para você que há consequência para quem foge da presença de Deus. Então a primeira consequência aqui, olhando para o livro, Jonas, ele quis fugir do seu Deus. O versículo 3 fala sobre isso. E ele tentou, pegou um navio, viajou para outro lugar onde Deus não mandou. E às vezes a gente está num lugar onde Deus não quer que estejamos. E se você já parou para pensar nisso? E quando isso acontece, a gente fica inquieto, não tem paz, não tem alegria, porque você está no lugar errado. É um peixe fora d'água. E você tenta, e muitas vezes tentamos e não conseguimos ter tranquilidade, porque estamos fugindo. Precisamos parar de fugir. Que Deus é esse que a gente no centro da vontade dele encontra inquietação? Mesmo que tenha lutas, mas a gente vai encontrar paz quando estamos fazendo a vontade do Senhor e quando nos rendemos a Ele. O problema é que o homem quer encontrar sempre o seu jeito e fazer da sua forma. Vejamos aqui.
Isto os homens vêm tentando desde Caim e continuarão a fazer isso até o trono branco, lá em Apocalipse, até o último Adão. O primeiro Adão não tentou, e Deus até disse: Adão, onde estás? Onde estás? Mas Adão estava fugindo de Deus, porque estava realmente uma vida de desobediência. Tinha desobedecido a Deus e vê as consequências. E consequências maiores viriam ainda na vida de Adão e de Eva, por conta da desobediência. O homem, quando foge de Deus, o caminho que começa a percorrer não é um caminho bom, não é um caminho tranquilo, mas é um caminho de angústia e de agonia. Eu poderia até dizer para você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte da palavra do Senhor, é um caminho sem paz, não tem paz. Onde vai encontrar angústia, vai começar a culpar todo mundo e culpar até Deus, quanto o problema está conosco. Fomos nós que fizemos a opção de querer andar na nossa vontade, não na vontade de Deus. Jonas tenta fugir de Deus. E aqui o texto diz ainda que Jonas, ele acordou assustado. Ele foi dormir e a Bíblia fala que ele dormiu um profundo sono. Ele deitou-se lá no porão e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou para ele, no meio daquela agonia, daquela angústia, e disse: ainda tu estás dormindo? Levanta e invoca o nome do teu Deus. Aqui tem um conselho muito bom de um pagão, vamos dizer, de um homem que não entendia, mas na hora de você se levantar e invocar o nome do Senhor, ficar deitado não adianta. A embarcação vai afundar, o mar vai ficar mais agitado, porque foi Deus que agita o mar, é Deus quem agita o mar. Então não adianta você querer acalmar uma coisa que Deus está agitando. Deus está sacudindo para ver se a gente acorda. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Efésios, ele diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por que será que está acontecendo tudo isso? Está na hora de acordar desse sono, está na hora de levantar, porque o teu navio já começou a ser açoitado e o bar está bravio. Está na hora de se render a Deus. Não sei se você entende isso como uma palavra vindo do céu. Por que tanta inquietação? Por que tanto alvoroço? Está na hora de um homem se voltar para Deus. E aqui ainda, a fuga de Jonas e suas consequências. Jonas acordou assustado, viu que tudo estava desabando. Deus convenceu profundamente do seu pecado. Agora já no capítulo 2, no versículo 2, e ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Começa agora a consciência de Jonas. É um homem de Deus. O homem de Deus vai ter um momento que vai acordar. Muita gente vai tentar te convencer e você não vai querer saber. Vai ficar na dureza do coração. Todos aqueles marinheiros, o capitão do navio, tentaram convencer a Jonas, mas Jonas não queria saber. A teimosia era grande. Até que Deus o convenceu. E convenceu de uma forma tão difícil, no fundo do mar, na luta maior. Quando a luta se agravou, que ele ia ver a morte, foi a hora que ele lembrou de Deus. A hora que ele reconheceu que estava em pecado, que estava distante, que estava na teimosia. E Deus ouviu, ele gritou do inferno e Deus ouviu. O texto diz que ele, quando desfalecia a minha alma, no capítulo 2, versículo 7, já desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E a minha oração chegou na tua presença. Eu me lembrei do Senhor. Mas você pode dizer: eu lembro de Deus todo dia. Mas você quer fazer o que você quer. Nós queremos fazer a nossa vontade. A gente até fala no nome de Deus, diz que está com Deus, mas ainda encontra, mesmo assim, continua na teimosia do nosso coração. Então a situação desesperadora de Jonas, eu clamei na minha angústia, eu gritei e Deus me ouviu. E eu quero dizer nessa manhã de sábado, não sei se você vai acreditar, Deus quer te ouvir, está te ouvindo e quer responder a tua oração. Agora é preciso haver um quebrantamento e uma volta urgente para Deus. E aqui vem a salvação, porque ele diz assim, ele fala, no capítulo número 2, ele diz assim: do Senhor vem a salvação. Eu me lembrei do Senhor. E os que observam a vaidade vã deixam a própria misericórdia.
mas eu te oferecerei com voz de agradecimento e pagarei o que votei. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Sabe onde vem a salvação? Não vem aqui desse mundo. Qualquer que seja a fonte, não vem desse mundo a salvação. A salvação vem do Senhor. E finalmente, libertação e testemunho. Ele levantou-se e foi fazer a vontade de Deus. Neste sábado, que tal a gente analisar o que está acontecendo e voltar-se para Deus? Porque a salvação vem do Senhor. Um bom sábado para você, um ótimo sábado. Vamos pensar, por que será que esse barco está tão agitado? Eu vi um pensamento que disse assim, quando um barco, um lar, uma casa, uma vida está muito agitada, geralmente tem um Jonas ali dentro. E possamos voltar para Deus enquanto a gente pode. Amém? Deus abençoe seu sábado, um bom dia.